E aí, moçada, tudo bem? Bem-vindo para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai continuar nossa discussão sobre essa coisa de fixação de preços, limite de preços, o que pode gerar de problema. Então, o que a gente viu nos videoaulas passadas é que, em geral, é uma má ideia esse negócio, né? Você fixa o preço do aluguel, o preço mínimo para o aluguel, desculpa, o aluguel é o preço máximo, né? Preço máximo para o aluguel. Aí o que acontece é que as pessoas não investem mais em fazer prédio, ninguém mais quer cuidar do apartamento porque ele vale pouco, porque o valor do apartamento hoje é o fluxo descontado dos aluguéis que ele pode trazer para você no futuro, etc. Aí o outro exemplo típico é na agricultura. Eu quero que as pessoas comam arroz e feijão, então eu vou proibir os agricultores de cobrarem acima de tal preço no arroz e feijão. O que acontece é que os agricultores migram para fazer outra coisa, né? E aí acaba prejudicando justamente as pessoas que você quer ajudar, porque vai ter menos arroz e feijão no mercado. Então isso daí, quando os mercados estão funcionando bem, acho que a lição geral, se tu tivesse para extrair uma lição geral, é quando não tem um problema meio que sério de falha de mercado de alguma natureza, não faz muito sentido você, eu diria que não faz nenhum sentido você querer lá meter a mão nos preços. Você só vai atrapalhar a alocação de recursos na economia e não vai trazer nenhum benefício, tá bom? Então essa foi, acho que, a lição dos últimos videoaulas. Hoje eu quero dar um exemplo que é um pouquinho mais elaborado e aí a gente vai começar a complicar os exemplos para ver aonde que esse negócio, esse postulado geral, ele não se aplica de uma maneira tão direta, tão fluida. O exemplo de hoje é mercado de trabalho, tá? E aí o preço do mercado de trabalho, uma coisa importante antes disso, quando a gente fala de preço não é só o preço da banana vis-à-vis o preço da maçã, o preço relativo. Preço é salário, é um preço, é o preço do trabalho. É o custo de oportunidade de você ficar em casa sem fazer nada. É um preço também da economia, um preço super importante. Outro preço super importante da economia, juros. Taxa de juros é o preço intertemporal do dinheiro. É assim, quanto que vale um dinheiro que entraria na minha conta amanhã, se eu já quiser utilizá-lo hoje via um empréstimo, por exemplo, quanto que eu tenho que pagar por isso? Então esse é o preço do futuro, é os juros. Câmbio, a taxa de câmbio é o preço de moedas, de consumir moedas diferentes, esse tipo de coisa. Tá? Então tudo isso aí é preço. Voltando para o nosso exemplo hoje, mercado de trabalho. Pensa num mercado de trabalho competitivo, um mercado de trabalho que funciona bem, que não tem grandes entraves. Tá? Tem muitas empresas, eu quero focar nisso, muitas empresas e muitos trabalhadores. Nenhuma empresa é gigante demais para influenciar esse mercado de trabalho. Tá? Então tem, assim, se eu quero uma empresa A e eu não quero pagar para o Carlos Eduardo, que eu não gosto da barbicha dele lá, eu não quero pagar o salário tal, a outra empresa B, e aí vai ter empresa B, C, D, etc., ela pode chegar lá e falar assim, olha, vem para cá, Carlos Eduardo, que você é mais produtivo do que o salário que eu estou te pagando, eu sei disso, vem para cá, eu te pago um pouco mais, melhora a sua vida e o meu lucro aumenta, porque eu estou trazendo um cara produtivo para a empresa. Então o cara vai querer me discriminar por causa da minha barbicha e ele está mouse, ele não vai conseguir fazer isso. Inclusive discriminação mais séria, né? Discriminações reais de mercado de trabalho, de raça, esse tipo de coisa, gênero, no mercado competitivo é mais difícil de acontecer. Porque se a empresa está maximizando o lucro, o cara pode bater na porta da empresa do lado e falar assim, olha, o cara não quer me contratar lá porque eu sou mulher. Aí a moça bate lá, né? Não quero contratar para mim, tá, vem trabalhar para mim, claro, você é produtivo e eficiente. Então, você controla esse tipo de discriminação, quer dizer, ela é reduzida, não eliminada, mas reduzida quando você tem competição de várias empresas pelos trabalhadores no mercado de trabalho, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Alguns mercados de trabalho não são tão competitivos, né? Pensa numa situação, você está numa cidade, sei lá, pequena do interior, e tem uma grande empresa lá e não tem mais muitas outras coisas acontecendo lá. Então, nesse lugar, a demanda da empresa por trabalhadores, né? E aí tem uma questão geográfica que isola mesmo. Assim, o cara não vai vir de um lugar 2 horas distante para trabalhar, para voltar. Até vai, mas é raro, esse fluxo não acontece muito. Na verdade, nesse exemplo, o mais importante seria a pessoa ir 3 horas de viagem, trabalha e volta, porque nesse lugarejo dela não tem muito oportunidade de trabalho. Tá? Então, se ela estiver presa ali por alguns motivos, ela meio que está presa àquela empresa. Então, nesse caso, a gente diz que existe uma coisa, é diferente, o monopólio é quando a empresa, só aquela empresa produz aquele tipo de produto, né? Ou quase só ela, certo? Ou os outros são muito diferentes do que ela produz. Então, ela tem um poder de mercado. O monopsônio, que é o nome mais feio que eu consegui inventar, econômica, acho que consegui inventar até hoje, ele é o seguinte, ele é o poder que a empresa exerce não sobre os bens que ela produz, mas sobre os fatores de produção, nesse caso,
o trabalhador. Tá? Então, nesse caso em que essa situação específica que eu mencionei, que você está num lugar em que tem um empregador grande em relação à força de trabalho, a gente tem poder de mercado por parte da empresa no mercado de trabalho. E isso daí vai gerar, como esperado, né, de uma maneira geral, isso vai gerar salários abaixo da produtividade dos trabalhadores, tá? Porque a empresa está extraindo, a empresa quer maximizar lucro, não tem bonzinho ou ruinzinho nesse jogo. Lá no mercado competitivo, a empresa vai te pagar o teu produto marginal, né, a sua produtividade, porque senão ela está mal, ela se ferra, ela quebra, ela perde para o concorrente. Agora, se tem menos competição no mercado de trabalho, ela vai tentar te pagar um pouco menos. A gente vai aprofundar isso depois, mas essa é a ideia. Então, no primeiro caso, no mercado competitivo, no mercado de trabalho competitivo, vamos pensar na legislação do salário mínimo. Então, se o governo coloca um salário mínimo elevado no primeiro caso, o que acontece? Então, os trabalhadores, vamos pensar no que é a demanda por trabalhadores. A demanda por trabalhadores, ela é negativamente inclinada, né? É uma curvinha que faz assim, né? Ou para vocês talvez assim. Então, a demanda negativamente inclinada significa o seguinte: à medida que o trabalhador vai ficando menos produtivo, então se eu já tenho 5 pessoas trabalhando, eu vou contratar a sexta para limpar, sei lá, um prédio, talvez a sexta, um prédio pequeno, a sexta já ser menos produtiva que já tem 5. Então, se eu vou contratar esse cara por um salário um pouco menor. Então, no linguajar técnico, à medida que o produto marginal do trabalhador cai, o salário que ele vai receber cai, o salário de mercado. Mercado competitivo. Pensa agora também na dimensão produtividade. Então, eu tenho trabalhadores que têm maior escolarização, mais experiência, né, uma capacidade de comprometimento com o trabalho melhor, e outros que são piores em todos esses quesitos. E aí vai ter uma escala, né, da produtividade maior para o cara que tem mais escolaridade, e isso vai caindo à medida que o cara tem menos escolaridade. A produtividade dele vai ser naturalmente menor. Quando isso acontece, o que a empresa vai estar disposta a contratar esse cara? Possivelmente vai estar disposta a contratar esse cara menos produtivo por um salário mais baixo. Agora imagina que o governo chega lá e fixa um salário. Olha, o salário mínimo é R$3.000, ou R$2.500 hoje. O cara que para a empresa traz um retorno que é menor do que R$2.500, que em geral é uma pessoa de produtividade mais pobre, com menos escolaridade, né, passando mais necessidades, etc., esse cara vai ser excluído. Porque se o governo falar, você não pode pagar menos do que isso, a empresa vai falar assim, tá bom, então eu não vou contratar esse cara. Então você impõe um salário mínimo muito alto no mercado competitivo de trabalho, você está fixando o preço, você está ferrando o pobre, tá claro isso daí? Então esse é um efeito, normalmente, que a gente não... Na discussão que você vê salário mínimo, é sempre bom, o aumento do salário mínimo é sempre bom. Nem sempre o aumento do salário mínimo é bom. Ele pode acabar prejudicando justamente quem ele quer ajudar. Nesse caso, no mercado competitivo, com o salário mínimo meio que alto demais. Agora, qual é o outro caso? Pensa num caso num mercado de trabalho não muito competitivo, em que, como eu citei anteriormente, a empresa é uma empresa muito grande e ela exerce poder em cima daquele mercado. Ela é tão grande que quando ela começa, ela sozinha, a aumentar a demanda por trabalho, ela começa a empurrar o salário para cima, porque ela é grande. E aí o que acontece? Ela começa a gerar aumento de custo para ela mesma. Então, se eu começo a demandar mais trabalho, se eu sou um cara lá, uma empresa em 1 milhão, isso não vai afetar o salário geral do mercado de trabalho. Então, eu não vou me prejudicar com o meu ato. Agora, se eu sou uma empresa muito grande e começa a demandar mais trabalho, o que acontece? Você começa a pressionar os salários. Aí você começa a pressionar os salários e você meio que auto se prejudica. Como que a empresa que é monopolista conseguir? Faz, então, ela meio que restringe a demanda para o trabalho. Então, como ela tem poder de mercado, ela vai contratar menos e pagar um salário que é menor do que o produto marginal da pessoa. Nesse caso, então, veja, nesse equilíbrio aí com poucas empresas, a empresa paga menos do que o que é o produto marginal da pessoa. Nesse caso, o que vai rolar? Se eu chegar e colocar um salário mínimo que seja maior do que o salário que ela está pagando, mas ainda assim menor do que a produtividade do trabalhador, entendeu? Porque agora abriu um gap aí, abriu uma diferença. No primeiro exemplo competitivo, o trabalhador recebia muito próximo do que é a produtividade dele. Nesse segundo caso não competitivo, o trabalhador recebe menos do que a produtividade dele. Então, se alguma força externa vier empurrar o salário desse cara para cima, a empresa vai continuar contratando ele. Por que a empresa vai continuar contratando ele? Porque no começo ele já estava ganhando, ele estava ganhando menos do que a produtividade dele.
Então, se você vai e aumenta o salário mínimo nessa situação, mas não muito para não passar a produtividade do trabalhador, a empresa vai continuar empregando esse cara daí. E aí você vai ter um aumento de salário para o trabalhador sem prejuízo de a empresa despedi-lo. Agora, de novo, nesse mesmo caso aí, se o salário mínimo bomba, sei lá, para R$ 2.500, que é um salário muito alto, aí muito provavelmente esse cara também vai rodar. Então tem uma margem, não vai ser lucrativo para a empresa contratá-lo. Mas, de novo, quando tem pouca competição por trabalhador, ou seja, o número de empresas é pequeno, pode sim valer a pena você impor um piso para o salário. Você, olha, você não pode pagar menos do que isso. E isso não vai ajudar o trabalhador, isso não vai prejudicar o mercado de trabalho em termos de maior desemprego. Por quê? Porque da condição inicial a empresa já estava pagando menos que o produto dele, que a produtividade dele. Se você aumentar um pouquinho, forçar por lei um pouquinho ela tem que pagar, ela não vai mandar o cara embora. Por quê? Porque tem um espaço aí entre o salário inicial e a produtividade dele. Então, nesse caso, o salário mínimo não vai gerar aumento de desemprego. Ao contrário, vai gerar inclusive um aumento de emprego, porque vai ter mais gente querendo trabalhar esse salário mais alto. Então valeu, pessoal, gostaram? Aí aperta os botãozinhos embaixo, espalha e manda perguntas aqui pra gente no porquê. Um abraço.